Hoje a gente tá aqui com mais um episódio do podcast. Eu sou a Ana. Eu sou o Gabriel. E hoje a gente vai entrevistar o Rodrigo do canal Paleontos e Mesozoico Zoado, né? Isso. Fala um pouquinho mais pra gente, como é ser um paleonto? Então, na verdade, o Paleontos é uma iniciativa, basicamente grupos de amigos que se juntaram para trazer ciência com fácil acesso para as pessoas, levando em escolas, eventos, exposições itinerantes, né? Começou em 2013, assim, de maneira despretensiosa, foi crescendo até que em 2015 a gente oficializou o nome, né, Grupo Paleontos. E desde então a gente tem feito exposições em escolas, eventos, em shoppings, em parques, né? Agora está com parceria com uma ONG chamada Movimento Paulista, então a gente está fazendo em vários lugares também, até aí vendo uma exposição permanente. Enfim, a ideia desse projeto como eu falei, trazer ciência com fácil acesso à população. Muitas pessoas mesmo não têm acesso a cultura assim de maneira tão fácil, né? Tipo a ir no museu ou algo do tipo. Ainda mais, por exemplo, ter acesso a fósseis que não tem aqui no Brasil, né? Então, o que a gente faz? A gente proporciona isso através do nosso projeto. Nossa iniciativa é trazer isso, independente de quem seja, proporcionar esse fácil acesso. O que te interessou para começar isso? Boa pergunta. Na verdade, assim, escolhi na época de escola. Quando eu estava no ensino médio, um professor de biologia viu que eu gostava muito de paleontologia e ele deu a ideia de fazer uma exposiçãozinha, né? Ele conseguiu alguns fósseis, réplicas, né, com o Museu da USP emprestado, deu um jeitinho lá e fiz algumas de argila, a gente improvisou e aí a gente fez lá e eu meio que tomei gosto por isso, né? E aí eu coloquei assim para mim mesmo que eu queria fazer uma exposição que retratasse a história da vida na Terra, desde quando ela surgiu até os dias de hoje. E fiz na escola, acabou não dando muito certo. A professora mudou o projeto de última hora, falou que eu sonhava demais. Nossa. Pois é. E aí, mas felizmente que através do Paleontos eu consegui fazer esse sonho virar realidade, né? Essa exposição nova que a gente está fazendo, ela é exatamente isso. Ela conta a história da vida na Terra. Então, foi a partir daí. Aí, desde então, não parei mais, né? Aparecendo pessoas que me ajudaram ao longo do caminho, o acervo foi aumentando, os parceiros foram aumentando, e é isso, a gente tá aí. E como é ser um paleonto, tipo, no dia a dia? Como você estuda os fósseis, as coisas assim? Sim. Estuda? Então, na verdade, eu não sou formado em paleontologia, né? Sou formado em ciência da computação. E comecei a estudar paleontologia por conta própria. Legal. Né? Então, um hobby, basicamente, né? Fui indo sozinho ali. Também consegui fazer uns cursos de paleontologia também, né? Para me especializar. Mas, assim, na minha parte, mais divulgação científica, divulgação. Então, a gente passar informação sobre ciência, sobre as descobertas. A gente tem que ter aquela paciência para explicar. Às vezes tem um tema muito complicado e você tem que usar uma palavra correta, um termo correto. Tecniquez, às vezes, não ajuda, né? Então, a gente procura, tanto nas exposições quanto até no meu outro canal no YouTube, eu tento trazer isso de uma forma mais palatável, de uma forma mais didática, mais fácil de entender, né? Então, a gente que trabalha com divulgação científica tem essa missão de trazer algo que às vezes fica só dentro da academia e trazer para a população de uma maneira mais legal, de uma maneira de fácil entendimento. Isso é muito legal. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou do começo até aqui? Bom, uma coisa que eu considero que foi bem relevante por conta da questão de crescimento de ideias que são consideradas pseudociência, tipo terra plana, terra jovem, essas coisas, né? Principalmente quando começou a ter mais difusão da terra plana na internet. E aí eu tive que fazer vídeo explicando, por exemplo, que os dinossauros existiram sim, que não são uma fraude. Tive que fazer short falando sobre isso. Nas exposições vinha gente perguntando. Felizmente não tive nenhum confronto direto, né? As exposições que eu faço. Tem até uma exposição dentro do Paleontos que é sobre fé e ciência, inclusive. E a aceitação é bem positiva. Mas acho que é um grande desafio, não só para mim, mas acredito para vários divulgadores científicos no Brasil, né? E às vezes o pessoal assim, mas vocês são um bando de doido e tal, não sei o que. Não, mas a gente tem que trazer informação em cima disso, porque muitas pessoas acabam sendo convencidas pelas ideias erradas, né? Então a gente tem que mostrar, olha, de maneira aceitável, de maneira amigável, isso é importante, sem briga. Não é assim, é desse jeito, dessa forma, entendeu? Então, essa é uma dificuldade que eu tenho enfrentado aí, né? Eu e outros divulgadores científicos. Uma pergunta tipo minha. Claro. Como que a gente
acham esses fósseis, assim? Como que vocês conseguem esses fósseis, por exemplo, na nossa feira de ciência que vocês trazem? Sim. Como vocês conseguem? Então, a gente conseguiu muitas parcerias ao longo dos anos, né? Então, a gente conseguiu algumas doações, né? Agora a gente tem uma impressora 3D. Então, com impressora 3D tudo é possível, né? Dá para fazer réplicas a rodo, né? Eu também trabalho vendendo réplicas, faço artesanalmente também, é um ofício meu. Tem fósseis que, inclusive, você consegue até adquirir legalmente, tá? Porque os fósseis que tem um problema assim, de adquirir é que mesmo são os nacionais, né? Mas a legislação para fósseis, por exemplo, no Marrocos é diferente. Então você encontra em lojas especializadas com certificado, tudo bonitinho, fósseis do Marrocos. Fósseis de milhões de anos, você pode ter na sua coleção e tal, usar para fins didáticos, tem como conseguir, né? Então a gente conseguiu material nesse sentido. A gente conseguiu fazer uma parceria com a ONG Movimento Paulista recentemente, o que abriu muito mais as portas também em termos de capacidade, né, para ampliar acervo, né? Inclusive, a gente está com muito mais fósseis agora, réplicas originais do que tinha antes, né? Aumentou bastante o acervo, infelizmente, por conta dessa parceria. Como vocês conseguem descobrir a idade dos fósseis? Tipo, quando vocês levam para o laboratório, o que vocês fazem para descobrir a idade deles? Uma pergunta boa. Bom, primeiramente, os fósseis, assim, fóssil, na verdade, o que é um fóssil? É todo quanto ao resto de vestígio de atividade biológica, tá? Seja animal, seja vegetal, microscópica, enfim, qualquer vestígio, né? Então, desde uma pegada até um osso mineralizado. Essa definição é um pouquinho complicada, até porque se você considerar, por exemplo, que é todo vestígio de vida, uma lasanha seria um fóssil, porque a lasanha tem leite, né, de vaca, tem carne de boi, é vestígio de atividade biológica, de certa forma. Mas, assim, fósseis geralmente são vestígios de atividade antiga, né? E aí, eles são geralmente encontrados em rochas sedimentares, tá? E essas rochas, o primeiro princípio para você saber quão antigo é um fóssil é a posição dos fósseis nas camadas de rocha que se depositam ao longo de milhões de anos. Então, o fóssil que está mais ali embaixo, ele vai ser mais antigo do que está em cima, né? Porque ele vai se acumulando, entendeu? Só que tem outro detalhe. Você, através desse método, chama-se datação relativa, você não consegue saber a idade. Porque se você desenvolver livros didáticos, está lá, né? Esse dinossauro veio há 65 milhões de anos, há 70 milhões de anos. Como saber o número? Pois bem, tem um jeito de saber o número, que é bem interessante. Eu vou tentar resumir aqui. Tem um vídeo no meu canal do mesmo episódio sobre isso. Mas, assim, existe um método por datação por átomos radioativos, datação radiométrica, né? E você não consegue medir radioatividade em rochas sedimentares, onde geralmente se encontra os fósseis. Mas em rochas magmáticas, que é o quê? É lava de vulcão, que o vulcão espelha e endurece, vira rocha, se solidifica. E geralmente, quando a gente vai ver as camadas de rocha, tem as camadas sedimentares, quando tem uma erupção vulcânica, forma uma camada de rocha magmática. E vai, mais camada sedimentar ao longo dos anos, mais uma erupção, mais uma camada. Então fica intercalado camada de rocha magmática com camada de rocha sedimentar. E na camada de rocha magmática dá para saber, por decaimento radioativo, quanto tempo que a rocha se formou. Pela comparação de átomos. E aí o que acontece? Vamos supor que a gente faz análise de decaimento radioativo dessa rocha aqui, e ela tem, vamos colocar, 90 milhões de anos, certo? E aí tem uma camada de rocha sedimentar com fósseis aqui no meio, e aqui em cima tem outra camada de rocha magmática que data de 66 milhões de anos. Isso quer dizer que o fóssil que está aqui no meio da rocha sedimentar, ele vai ter entre 90 e 66 milhões de anos. E como vocês sabem, tipo, aonde tem os fósseis? É muito estudo, né? Muito. Não é apenas você pegar e fazer um IMT, Flamengo, não. Você tem que levar em conta a idade, né? Porque se você, por exemplo, pesquisar em rochas que são aí de 600 milhões de anos, você não vai encontrar muita coisa, porque é mais antigo e tal, né? Então, sem saber a idade, tem vários... esse é um dos métodos, tá, que eu comentei, o que é o principal, mas existem outros métodos aqui também para datação. Também a questão da topografia também, né? Então, fazer um mapa topográfico para você saber qual a probabilidade de você encontrar alguma coisa, né? Então você faz toda uma análise, vai ver se já foi feita uma pesquisa nesse local, o que foi encontrado de fóssil nesse local, se já foi encontrado alguma coisa, para você saber o que esperar, né? E também tem a possibilidade de você ir numa expedição paleontológica e não encontrar nada. Também pode acontecer isso, né? De você ir lá e falar, olha, eu fiz um mapa topográfico, vi ali a datação, ok, deve ter fósseis de tal lugar. Às vezes você não encontra nada, às vezes você encontra. Um exemplo que eu posso dar bem interessante disso, para você ter noção de como funciona na prática,
é o fóssil do Tiktaalik, que é um peixe pré-histórico do período devoniano, né, bem anterior dos dinossauros, e ele está meio que na linha de transição entre peixes e animais de quatro patas, tetrápodes, né, na linha evolutiva. E aí o que acontece? Como ele foi encontrado é bem interessante, porque os cientistas analisaram a idade das fósseis, onde você encontrava peixes pulmonados, que era aqui, por exemplo, aqui, e aqui em cima a gente sabe que a gente encontra já anfíbios, animais assim de quatro patas. Então deduziram que o peixe transicional evolutivo deveria estar no meio entre essas camadas. E eles foram escavar e acharam o Tiktaalik. Então é um método que ele é bem interessante. Quanto tempo, normalmente, quando vocês vão numa expedição para achar um fóssil, vocês ficam escavando por quanto tempo, mais ou menos? São meses, são dias, são anos? Então, como eu trabalho mais de divulgação científica, eu particularmente não cheguei ainda na produção, mas eu tenho contato com muitas pessoas que trabalham com isso, como o Henrique Zimmermann, né? Ele trabalha com salvamento paleontológico. Então, tem uma construção, um lugar, a equipe dele é acionada para fazer escavação nesse local para encontrar algum fóssil antes que seja demolido ou construído alguma rodovia, enfim. E aí demora semanas. Então você tem que ter tudo com equipamento lá, porque enfrentar o calor, tem todos os EPIs que você tem que utilizar. E às vezes você vai, você não encontra nada e fica dias ali. E outra coisa também, você não é só apenas assim, achei, beleza, você tem que pensar em como tirar o fóssil dali. Não é tão simples, porque às vezes tem que mostrar na rocha. Você tem que quebrar a rocha no entorno, com cuidado, limpar ele, às vezes cobrir com gesso para proteger, para conseguir levar, para conseguir transportar de um ponto para outro. Tem casos que o fóssil é muito grande e você tem que cortar ele no meio para conseguir transportar em carro ou em helicóptero, né? Ossos de dinossauros, por exemplo, de grande porte, às vezes acontece isso, aí você tem que colar no laboratório, enfim. É uma tristeza quando acontece isso, mas de vez em quando acontece. Então não é um trabalho simples e é bem demorado. Exige muita paciência, mas é bem legal. E por qual desses fósseis você se encanta mais, vamos dizer assim? Tipo, pelos dos dinossauros ou pela alguma das plantas que eu vi que tem também, das ronchas? Qual que você gosta mais? Assim? Interessante. É difícil, é a mesma coisa você perguntar para uma mãe qual filho que ela mais gosta. Mas assim, eu gosto muito de dinossauro, acho que quem não gosta de dinossauro, né, faz parte da nossa infância, né? Mas em termos de fósseis, um tipo de fóssil que eu sempre achei super legal é os fósseis dos trilobitas, que são animais que são mais antigos que os dinossauros, tá? Alguns aí têm mais de 500 milhões de anos de idade. E alguns, eles assim, para exemplificar, tipo um camarãozinho, um artrópode, um camarãozinho, né? Que ele troca de pele e aí a casca dele acaba se fossilizando. Só que a casca dele é tipo uma réplica dele perfeita. E o legal é que os olhos dele, de alguns deles, são calcificados, tem calcita. Isso quer dizer que os olhos se preservam no fóssil. Então, quando você vê o fóssil, ele está com os olhos preservadinhos ali. É muito legal. Parece que o bicho está vivo. É muito bacana. Se você ver a lente dos olhos, é perfeito. Outros também bem legais que eu estou lembrando agora são fósseis de animais mumificados. De animais que preservam partes orgânicas, como mamutes, por exemplo. Tem um mamute congelado encontrado aí, que tinha até restos de refeição na boca. Encontraram recentemente uma espécie parente do tigre de sabre, um filhote com pelos, assim, muito legal. Tem alguns dinossauros, é mais raro, mas tem alguns dinossauros também que tem essa preservação de você saber até a cor que o animal tinha, né? E tem fósseis também mais antigos também, que por conta da baixa oxigenação tinham animais de corpo mole mesmo, você vê o formato do corpo certinho, né? Então eu acho que esses fósseis que preservam os detalhes do animal em vida mesmo, eu sempre achei fascinante. Você acha que por esse estudo de genética dos fósseis, tem alguns animais que falam que até voltaram à vida da extinção por causa da descoberta de fósseis? Você acha que tem tipo como voltar à vida, tipo, sei lá, um animal um pouco bem mais antigo, por exemplo, o mamute? Sim, existe hoje trabalho de engenharia genética, né? A Colossal Bioscience está fazendo isso hoje em dia. A intenção deles é editar o gene de um elefante parente do mamute, elefante indiano, se não me engano, comparando com o genoma do mamute para se criar meio que um mamufante, né? A ideia é essa. Daqui a alguns anos dizem que já vão fazer isso. Então, existe sim essa possibilidade através de edição genética, usando um animal como uma regra de aluguel. Tem a questão ética, então me diz que tem a questão ética, mas enfim, né? Agora, assim, só é mais possível mesmo animais mais recentes, como o dodô, o mamute, tiracino, né? O lobo terrível, que até essa empresa anunciou que tinham clonado o lobo terrível, mas de milhares de genes só modificaram 14 do lobo atual, então não é um lobo terrível não, né? A própria empresa falou que não é.
No fim das contas foi mais marketing. Mas é possível sim, embora muita pesquisa, muito trabalho, tem a questão ética. Agora, dinossauro, eu já adianto vocês que, infelizmente, é complicado. Porque DNA, gente, é uma coisa que é muito difícil de se preservar. O DNA mais antigo que a gente conhece, preservado, tem 2 milhões de anos. O resto que você encontra mais antigo é vestígio, talvez nem seja DNA, né? Que aí você tem, por exemplo, alguns fósseis de dinossauro que tem alguma coisa. Mas é coisa muito fragmentada, né? Porque você tem que ter condições ainda por cima muito favoráveis para aquilo se preservar. A parte orgânica, como eu falei, conforme você vai regredindo no tempo, é mais difícil. Embora tem alguns cientistas que estão querendo mexer nos genes de galinhas, de aves, para reativar alguns genes ali, para fazer com que as galinhas adquiram características ancestrais, como cauda, dentes, escamas, etc. Isso está sendo pesquisado também. E existe algum fóssil assim que você saiba que meio que mudou a visão das pessoas em relação a isso, como por exemplo, eu não sei explicar, mas que mudou a visão das pessoas em relação à paleontologia mesmo? Nossa, muitos. Nossa, eu acho que ficaria horas aqui descrevendo vários, né? Mas eu vou citar alguns aqui, porque assim, é muito legal, tem muito fóssil que você vê, por exemplo, um pedacinho do bicho, aí você pensa que ele é de um jeito. Aí depois quando vai descobrir ele completo, puxa, totalmente diferente, né? Às vezes acontece você acertar, né? Você faz um chute ali e consegue um gol, né? Tipo, por exemplo, um exemplo legal que acertaram é o Parquicétus, o ancestral da baleia. Uma das reconstruções era que o animal parecido com uma lontra, a partir do fragmento do crânio deduziram isso. Essa é o seu espaço completo, bingo, ele era desse jeito mesmo. Mas tem casos que mudam a percepção, como você perguntou, né? Sim, dois exemplos bem legais disso, de dinossauros, inclusive. Um é o Dinóqueros. O Dinóqueros é um dinossauro que ele foi encontrado apenas os braços dele. Braços enormes, aliás. E aí, deduziu-se que ele seria um animal, ou um animal carnívoro grandão, ou um animal que teria uma aparência semelhante a um avestruz, comparando com fósseis já conhecidos de parentes dele, né? Mas quem poderia imaginar que, na verdade, ele tinha braços desproporcionais mesmo, tinha um bico igual de uma ave colhereira, um bico achatado, uma corcova nas costas igual de um dromedário, era corpulento, talvez tivesse penas também, né? Então, totalmente diferente, parece uma criatura mitológica, né? E foi meio que além da imaginação. Dom Dinóqueros, assim, ele acabou fazendo que todas as ilustrações anteriores desse animal fossem inválidas, né? Outro animal também que mudou a percepção muito é o espinossauro. O espinossauro, a gente encontrou alguns fósseis dele assim, de uma vela dorsal que ele tinha nas costas. Deduziu-se que ele seria um animal parecido com o Tiranossauro Rex, só que com os braços mais compridos e tal, com aquela barbatana nas costas. Aí, com o tempo, encontraram alguns parentes dele e descobriu-se que os parentes tinham uma cabeça de crocodilo. Então, colocaram a cabeça de crocodilo no bicho, aí teve aquele visual que aparece no Espinossauro de Jurassic Park 3. E aí, depois, em 2014, encontraram o esqueleto completo ali de alguns indivíduos, né? E ele tinha a vela quadrada, tinha o pescoço comprido, a cara de crocodilo, mas era mais afunilada ainda. A cauda era igual de um girino, né? Achatada lateralmente igual de um girino. E para completar, as pernas traseiras eram curtas, né? Então até pensava-se até que ele era quadrúpede antes com essa descoberta. Depois descobri que ele conseguia até mesmo com as patas menores, ele conseguia se erguer em pé, mas com o corpo na horizontal. Mas assim, mudou totalmente a percepção. E recentemente ele está para publicar uma descoberta de um espinossauro, uma nova espécie de espinossauro, mais ainda dentro do gênero, que tinha um chifre aqui na cabeça, ou de unicórnio. Então o bicho mudou totalmente aí a visão. E aproveitando, né, o pessoal que gosta de cinema, esse espinossauro nesse novo visual vai aparecer no filme Jurassic World Recomeço, mas na semana que vem, dia 3 nos cinemas. Qual foi o fóssil mais interessante que chegou até você, que você conseguiu, não ter a casa nova, mas tipo, que você conseguiu ver na sua frente? Mais interessante? Olha, algo que eu pude ver assim que fiquei extasiado, nossa, não acredito que eu estou vendo isso, foi o osso da perna do Patagotita, que foi um dos maiores dinossauros que existiram. É um titanossauro, dinossauro é um grupo de dinossauros de pescoço comprido, né? Mas esse bicho podia chegar até 40 metros de comprimento e até 80 toneladas aproximadamente. O fêmur dele era maior que essa mesa aqui. E eu pude tocar no fêmur desse bicho, né? Ele foi encontrado na Patagônia Argentina e estava numa exposição temporária no Ibirapuera. Eu fui lá, pude ver de perto. E é muito legal a gente estar pensando, nossa, olha o tamanho do animal, eu estou cara a cara com um animal extremamente gigantesco que veio aqui no planeta. Isso é muito legal, é fascinante.
A gente vai passar algumas fotos aqui. Eu acho que queria que você falasse um pouquinho sobre os fósseis, sobre das suas apresentações, sobre as exposições, no caso, pra você explicar um pouquinho pra gente, tá bom? Claro. Ok, então a gente tem aí alguns fósseis, aquele dente ali de dinossauro original, também que tem no meio, né? Algumas réplicas. A gente tem essa abordagem didática de colocar sempre uma réplica fóssil, um fóssil do animal e uma miniatura do lado, para a pessoa ter uma ideia de como ele seria de corpo inteiro. Por exemplo, aqui a gente tem uma garra, né? E aí tem o dinossauro dentro da garra, como ele seria. Isso ajuda muito a pessoa a ter uma noção de como o animal seria. Aí tem mais algumas fotos aí. Essas fotos são da exposição Breve História da Vida, né? Conta um pouquinho dessa exposição. A gente conseguiu aí apoio do PROAC, através aí de uma parceria com um apoio do PROAC, né? Para captação, né? A ideia de fazer uma exposição chamada História da Vida. Essa exposição, ela é uma experiência imersiva que faz com que a pessoa caminhe literalmente através de salas dentro das eras geológicas, dos períodos geológicos, né? Então a pessoa sentindo o cheiro, o calor, vendo o ambiente de cada era ali. A cada sala tem um período geológico diferente. É algo inédito no Brasil e a gente está montando isso já. E assim, a gente teve a ideia também de fazer uma versão menor dessa exposição apenas com os fósseis. E a gente deu o nome de Breve História da Vida, né? E essa exposição aqui, onde a gente coloca os fósseis de ordem cronológica, mostrando a linha do tempo ali da história da vida na Terra através do registro fóssil em si. Então, essa exposição essa aí foi feita aqui no Colégio Amadei de São Paulo, né? Foi feita no mês passado. E pode ir escolher vocês as fotos. Tem bastante fotos dessa exposição. Aí, tá vendo? Aqui são fotos da Breve História da Vida, né? Aí tá vendo ali as crianças, né? Um detalhe interessante é que essa exposição geralmente a gente está montando ela em espiral. Então, no começo da espiral você está lá no início da vida na Terra. Quando você chega no centro da espiral, você está meio que na era atual. Então você vai acompanhando, você seguindo a espiral, você vai acompanhando a linha do tempo, né? Recentemente, inclusive, a gente fez, talvez tenha foto aí também, a gente fez no Instituto de Geociência da USP. Foi muito legal, inclusive. Então, tá aí, ó, tá vendo? Né? As réplicas, o material, a gente tem fósseis assim, de peixes pré-históricos também, né? De animais da era do gelo, os cães hominídeos também, mostrando a evolução da humanidade, né? A maioria é feita em edição 3D. Aqui foi feito no colégio Eni Maria de Lourdes Coutinho, né? Algumas fotos da anterior do espaço, meio espaço repetido também. Então a gente tem aqui, ó, essa parte final, essa exposição especialmente a gente fez ela não espiral, a gente fez ela toda na horizontal, né? Então lá no ponto, começo da história da vida na Terra, e chegando aqui no final você já tem o ser humano, né? Tem o crânio de louco terrível ali, o Dodô, né? Já é mais algo mais moderno, digamos assim, né? E aí tem esse aqui para o pessoal tirar foto também, né? Então quem gosta de dinossauro, criança gosta de dinossauro, adora essa exposição porque dinossauro é uma coisa que encanta os pequenos, a gente sabe disso. Até que o meu canal no Mesozoico Zoado tem muita criança que gosta do canal, inclusive, por conta disso. E assim, a gente sempre leva alguma coisinha para o pessoal tirar foto, né? Registrar o momento. Aí tem um escorpião gigante. Esse escorpião aí é um escorpião gigante, baseado no animal que foi inventado nos fósseis dele, chegava a 70 centímetros de comprimento, né? E ele a gente levou ele na exposição itinerante também, mas a ideia é que ele faça parte dessa exposição maior da história da vida. Ele vai estar na sala do período carbonífero, que é aí 300 milhões, 360, 330 a 300 milhões de anos atrás, mais ou menos, por volta disso. Bem antigo. Então é isso, muito obrigada. Muito obrigado. Arrasou. Eu adorei a entrevista, achei muito legal tudo isso. Você é muito inteligente. Obrigado. Posso comentar um pouquinho no meu canal? Pode. Quem quiser conhecer o Paleontos TV, que é um canal que é a respeito do projeto, das exposições, toda segunda-feira, às 9 da noite, tem live no canal. Essa sexta-feira, especialmente, não sei se gravar, que hora que vai ao ar o podcast, mas vai ter na sexta. Essa semana, mas geralmente às segundas-feiras às 21 horas. E eu não posso deixar de comentar do canal Mesozoico Zoado, que é um dos maiores canais de paleontologia do Brasil, né? E ele ensina paleontologia com humor, né? Tem um desenho animado próprio lá, que é uma série meio que com Looney Tunes com dinossauros,
A gente pega temas complicados de paleontologia e comprime em 1 minuto com shorts ali, com memes e tal, para a pessoa entender de maneira didática, divertida, sobre ciência, sobre fósseis, enfim. Quem quiser acessar lá, canal Menos Antes Zoado, eu agradeço a essa inscrição. Valeu. E obrigado pela oportunidade. Obrigada a você por participar. Finalizar. Gente, muito obrigada por assistir mais um episódio do nosso podcast. A gente agradece muito a todos vocês que acompanham e participam do nosso canal. E é isso, gente. Obrigada. Esse foi mais um episódio do Oscarcast.